Recaídas. Quem nunca passou por elas? Seja no universo amoroso, dos vícios ou mesmo alimentar. Mas será possível evitá-las? Sobre esse assunto a gente conversa agora com a psicóloga Ângela Lechuga. Bom dia, Ângela. Bom dia, Renata. Obrigada pela sua participação aqui. É possível a gente definir, em poucas palavras, o que vem a ser uma recaída? A recaída, Renata, seria quando a pessoa volta ao estágio inicial da melhora. Né? Ela estava num processo de melhorar, de superar algumas dificuldades e ela volta a um estágio inicial. Então, necessariamente seria algo negativo? Sim, muitas pessoas veem como algo negativo, mas a gente vê como um processo natural, né? A melhora não é um processo linear, ela inclui essas recaídas, né? Que vão acontecendo de forma menos intensa ao longo do caminho. E o que leva a essa recaída? A gente percebe, por exemplo, assim, pessoas que fumaram durante muito tempo, largaram o vício, estão há 5 anos sem fumar e de repente tem uma recaída. Sim. Né? O que pode levar a esse processo? Nesse caso, por exemplo, do cigarro, Renata, o cigarro... Ou drogas de uma forma geral, Sim, a gente poderia colocar na mesma? Podemos generalizar para drogas e álcool, né? Eles têm eles propiciam para a pessoa o alívio da ansiedade, sensações de prazer. Então, quando a pessoa retira isso da vida dela, ela fica sem essa válvula de escape, né? E se ela está exposta a eventos estressores, ambientes que geram ansiedade, a gente aumenta a probabilidade dela recorrer a esses mecanismos que no passado propiciaram esse alívio da ansiedade, essa sensação de prazer. Grava, de uma certa forma, na mente essa sensação de prazer, fica gravado essa sensação. A gente aprende que usando esse tipo de substância, a gente tem esse alívio. Agora, nesse caso, essa recaída é extremamente maléfica, né? Porque, enfim, cigarro, drogas fazem muito mal ao organismo, né? A pessoa como um todo. O que é importante a pessoa ficar atenta? Quer dizer, ela... Antes da recaída propriamente dita, ela recebe alguns sinais de que ela pode estar voltando para aquele processo? Sim, Renata, é importante a gente saber que nós aprendemos muito rapidamente a associar vários estímulos, né? Então, como é que a gente pode evitar a recaída? Evitando frequentar os lugares que a gente frequentava quando a gente fumava, ou quando a gente bebia, ou quando a gente usava drogas. Evitar o contato com aquelas pessoas que faziam uso dessas substâncias com a gente e evitar aqueles momentos que a gente vivia quando a gente fazia uso dessas substâncias. Tudo isso fica muito associado, né? E no momento que a gente sai desse ambiente, fica mais difícil a gente fazer uso novamente dessas substâncias. É muito interessante, né, essa questão do cérebro, como você está falando, porque ele faz uma associação direta, né? Faz. Então, às vezes você vê uma pessoa, você vai associar aquela pessoa, né? Ou algum vício, alguma coisa, então a recaída, ela está nesse ponto, quer dizer, a questão da associação do cérebro mesmo. Sim. Isso facilita a nossa aprendizagem para uma série de outras coisas, só que infelizmente para essas coisas que são danosas também, né? E com relação, por exemplo, às recaídas amorosas, né? Que as pessoas falam tanto. As recaídas amorosas, elas acontecem porque, normalmente, o par amoroso representa pra gente uma série de condições de prazer, né? A gente tem acesso a uma série de sensações boas e até de sair, de viajar, de contato social, o próprio contato sexual. Tudo isso é muito importante na vida de uma pessoa. Quando você retira isso da vida dela, se a vida dela não oferece outras possibilidades nesse sentido, ela vai sentir falta disso e há uma grande probabilidade que ela volte a recorrer àquele par amoroso do passado, mesmo que não tenha sido uma relação saudável, né? Caramba, que interessante isso. Ô, Ângela, agora sim, como você falou no começo, é importante as pessoas terem em mente que as recaídas, elas fazem parte do processo de aprendizado. Sim, fazem parte. Do próprio processo de autoconhecimento também, né? Também. E a pessoa deve e pode retomar o processo de melhora. Ela não necessariamente precisa abandonar porque teve uma recaída, que é o que acontece normalmente. A pessoa vê que ela deu um pequeno passo para trás e ela já abandona tudo, né? É verdade. Por exemplo, vou voltar aqui à questão do cigarro, que a gente sabe que é um dos vícios mais difíceis, né, de serem largados. Pelo menos é o que falo, eu, graças a Deus, nunca fumei. Agora, por exemplo, a pessoa que, portanto, passa muitos anos sem fumar, volta a fumar, aí é como se ela fala assim, não, desisto, né? Todo esse processo de melhoria parece que não deu em nada e eu voltei. Quer dizer, é importante você insistir mesmo, persistir mesmo assim. É importante. E por isso a terapia tem um papel fundamental, porque ela ajuda a pessoa a voltar para aquele processo novamente, né?
fortalece aquele comportamento de novo. Então a gente poderia dizer que pessoas que têm constantes recaídas é porque o presente dela, portanto, ela tem que tentar ou levar a vida de uma outra forma, como você falou, porque ela não está sentindo o prazer naquele momento atual da vida dela. É mais ou menos por aí? Exatamente, Renata. É uma vida que sinaliza para a gente que está empobrecida. A gente precisa enriquecer essa vida, diversificar essas fontes de prazer, de satisfação, para que essa pessoa se sinta amada, admirada, valorizada socialmente, né? Que ela tenha lazer. É muito importante a gente enriquecer a vida das pessoas para evitar que essas outras coisas assumam um valor maior. Maravilha. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada Informações pelo importantíssimas. Convite. Obrigada. Bom dia. Bom dia para vocês.